é correto o homem repudiar a sua mulher? Foi uma pergunta feita na época de Jesus por um grupo de fariseus. Na verdade, primeiro é para a gente entender bem o que aconteceu nessa passagem que está em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. É interessante entender o contexto da época, como que eram os costumes da época. E como que era até mesmo antes de Moisés colocar essa lei, porque na verdade os fariseus estavam defendendo a lei segundo aquilo que foi pregado por Moisés. Então, nós sabemos que até hoje a sociedade ela é machista, ela é patriarcal, ou seja, o peso da opinião do homem ainda é maior do que na mulher, mas naquela época a coisa era bem pior. Então o homem ele poderia simplesmente acabar com o casamento sem ter que dar muita explicação. Se ele tivesse enjoado da mulher, ele falava assim, acabou, está acabado, né? E de certa maneira, a lei de Moisés que dava esse poder para o homem acabar com o casamento de acordo com a sua vontade, de certo modo era um benefício diante do contexto geral, porque dentro do seu poder quase ilimitado, o homem poderia até fazer coisa bem pior, ele poderia até matar a mulher, e muitas vezes sem ter que dar justificativa para a sociedade na época. Então, quando Moisés ele traz essa lei, ele, vamos dizer assim, coloca um pouco de limite. Porém, Jesus ele vai muito mais profundo na questão da separação, né? Então, quando perguntam isso para Jesus, ele fala que não é lícito o homem acabar com o casamento dessa maneira, ou seja, de um modo unilateral. Porque muitas vezes o que acontecia na época de Jesus e Jesus observava? Muitas vezes o homem simplesmente tinha enjoado da mulher, ou simplesmente porque a mulher tinha envelhecido e ele achava no direito de agora dispensar a sua companheira e ficar com uma companheira mais jovem e coisas do gênero. Ou a mulher ficou doente e ele não queria ter nenhum tipo de compromisso ou cuidado com ela, ele simplesmente dispensava ela e a sociedade achava isso natural, achava isso algo normal. Porém, Jesus ele diz o seguinte, que o repúdio ele só é justificável, ele fala isso no último versículo, lá no versículo 9 desse capítulo, ele diz em seguintes termos: eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, cometer adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá? Então Jesus, ele coloca limites, né? Ele dizendo assim que apenas a separação seria concebível no caso de traição. Então Jesus ele faz ainda uma pequena concessão, né? Dentro desse contexto machista, porque a gente percebe que a mulher nunca teve poder de determinar uma relação por conta de infidelidade do seu companheiro. Mas Jesus, diante de todo esse machismo, ao ser, vamos dizer assim, pressionado pelos fariseus, ele coloca esse limite. Olha, quando há traição, de certa maneira se justifica o repúdio, mas se você for analisar com mais calma todo o contexto daquilo que Jesus fala nesse capítulo, ele está pensando no compromisso espiritual de um casamento, de uma união, onde as pessoas se vinculam e que não deve se separar por qualquer motivo. No fundo é isso que Jesus está falando. Não deve se simplesmente se separar, acabar com um relacionamento simplesmente porque uma das partes enjoou da outra, não quer assumir suas responsabilidades com relação ao outro, seja por conta do envelhecimento, seja por conta de doença ou de alguma situação econômica ou de um empobrecimento. Então é nesse sentido que Jesus ele fala sobre o compromisso espiritual do casamento, né? Agora, o que o Espiritismo tem a dizer sobre tudo isso, né? A visão espírita. O Espiritismo ele entende o casamento como um compromisso assumido antes mesmo das pessoas nascerem, né? Então, antes de nascer, as pessoas elas assumem uma série de compromissos que elas pretendem fazer em vida. Chegando aqui, elas se encontram, elas firmam compromissos, e entre esses compromissos está o casamento. Então não é justo, segundo o Espiritismo, separar sem ter um motivo realmente válido. E qual é o termômetro que o Espiritismo ele adota? Ele adota o seguinte termômetro, né?
que seria até que ponto esse casamento está sendo útil, produtivo, até que ponto esse casamento ele pode ser restaurado dentro de uma crise, uma vez que todo casamento está sujeito a crises. Então, se o casamento está trazendo sofrimento para as duas partes, e se está difícil reverter a situação, o Espiritismo recomenda a separação dos corpos, ou seja, acaba-se o casamento, acaba-se o compromisso de viver junto e os compromissos relativos à intimidade do casal, mas, porém, o bom senso diz que deve haver um amparo um ao outro, não só no sentido psicológico, como também no sentido financeiro e econômico, e que é válido a tentativa de recomeçar uma nova união, se chegou-se a um acordo de que aquela união antiga já não serve mais. Então o Espiritismo ele compreende desse modo. Então essa união que é feita no casamento ela é legítima quando de fato existe um sentimento de afeto e existe uma possibilidade de sair algo produtivo para os dois. E no meio do caminho estão eventuais filhos que devem receber toda a assistência necessária, independente do casamento dar continuidade ou não. Então é nesse sentido que o Espiritismo vê essa passagem. Em resumo, quando Jesus ele fala da indissolubilidade do casamento nessa passagem, ele está pedindo à humanidade mais, vamos dizer assim, responsabilidade diante dos compromissos assumidos, uma vez que o casamento ele é um contrato social, um contrato econômico, é uma sociedade econômica entre duas pessoas, é também um compromisso de afeto e de sentimento, e ele não pode ser rompido por qualquer motivo, simplesmente por motivos egoístas, né? Porque eu enjoei, ou porque eu não quero ter responsabilidades, porque agora eu acho que eu devo ir para outra, porque isso aqui já deu o que tinha que dar, mas sem fazer uma análise profunda das possibilidades. É nesse sentido que Jesus está falando isso. E é óbvio que o ideal é estabelecer relações que a gente possa dar continuidade. Mas se no meio do caminho se percebe que um está praticamente a ponto de prejudicar o outro, até mesmo em termos de comprometer a existência do outro, moral, física, psíquica, porque a gente sabe que muitas vezes as uniões podem combinar com agressões físicas e até tragédias muito maiores, então nesse caso é muito melhor a separação.